205 da nossa harpa cristã. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, ao mundo é vivo pregada, por Deus infinito favor, graça, graça, a graça de Deus, graça, graça, a graça é cheia de Deus é mais doce. Muito bem, hoje vamos finalizar o capítulo 4 de Êxodo 27 a 31. Vamos lá. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no nome de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Isso. Então Moisés e Arão se ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Muito bem. As credenciais de quem é enviado. As credenciais de quem é enviado. Hoje vamos falar sobre isso. Vamos lá? Líderes, irmãs, irmãos, as credenciais daqueles que são enviados. Ela leu aqui no texto, e o próprio texto, olha aí, faça a leitura, ele já vai dizer quais são as duas credenciais daqueles a quem Deus envia. Vai. Todinho? Sim. Diz também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. Aqui, primeiramente, a ordem de Deus vem para Arão, que sai do Egito, vai ao encontro de Moisés. Os dois vão se encontrar entre aquele espaço ali, entre o Egito e Midian, e eles vão se encontrar no Monte Sagrado, local que já era conhecido, inclusive do próprio autor do texto. Então eles se encontram lá, e como uma saudação normal, como aquele cumprimento que já era de praxe, eles se beijam, o que é comum ainda hoje no Oriente, encontrar alguém e beijar. É uma saudação, e Paulo chama isso de, entre os cristãos, de ósculo santo.
Posteriormente, aquele negócio do beijo não ficou muito bem compreendido, então a prática ela foi se perdendo ao longo do tempo, em especial aqui no Ocidente, né? Vamos lá, o outro versículo. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor. Isso. Que o enviaram, e todos os sinais que lhe mandaram. Então você pode observar aqui que você tem as duas credenciais daqueles que são enviados. Ouçam bem, nós podemos analisar que ele vai dar duas credenciais para aqueles que são enviados. Os que são enviados de Deus precisam, em primeiro lugar, ter a palavra de Deus na boca, na mente e no coração. O que ele disse aí, nesse verso que você leu? E anunciou Moisés a Arão todas as palavras Pronto, do vem Senhor. aqui. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor. Então, ninguém pode ser enviado sem que primeiro tenha a mensagem daquele que está enviando. Quando você vai para Isaías capítulo 6, vem a palavra, a pergunta: a quem enviarei? Quem há de por nós? Eis-me aqui. Ou seja, Isaías vai ser enviado com a palavra de Deus. Deus é quem dá a palavra. Em Ezequiel, no capítulo 3, Deus faz Ezequiel se calar. Você pode ler tanto o 2 como o 3. Deus faz Ezequiel ficar mudo para encher ele da palavra e depois enviá-lo. Um homem enviado por Deus tem que primeiro ir não com as suas palavras, não com a sua filosofia, não com a sua competência, mas tem que ser enviado primeiro com aquilo que é de Deus. Porque você não vai levar o que é seu. O que é seu o mundo não precisa. O que é seu o mundo não quer. Ele já possui. O mundo possui matemática, o mundo possui química, o mundo possui história. Um pregador que sobe no púlpito, ou uma irmã que vai no hospital, falar da sua vida, ou falar de história, falar de geografia, falar de ciência, isso não tem vantagem alguma. Essas coisas você pode aprender na televisão, no livro de um curso. É normal você aprender isso. Agora, o que eu quero dizer aqui é que, em primeiro lugar, você tem que ir com a palavra. O que alegra uma cidade, o que alegra um bairro, o que alegra uma vida, o que alegra um coração é a palavra de Deus. Por que a palavra? Porque só a palavra pode dar vida. João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que houve grande alegria em Samaria, porque o povo ouvia as palavras que Filipe pregava. Então, a palavra é o mistério. E a primeira credencial de um homem que é enviado por Deus é aquilo que ele fala. Ou seja, ele não vai com aquilo que é seu, com aquilo que é da sua mente, com a sua capacidade. Ele vai com aquilo que é de Deus. Moisés falou tudo a Arão e Arão vai falar tudo para o povo. O mais interessante aqui é que, tendo as duas credenciais, palavras e aí depois vem os milagres, não é isso? O que era um milagre, pastor Aziel? Qual o propósito do milagre? Ou como seria bom se cada crente que está me ouvindo aqui, que vem seguindo essa leitura metódica e essa mensagem expositiva que nós estamos dando aqui, você iria entender completamente o propósito dos milagres. Vocês se lembram que eu falei aqui? O propósito dos milagres? Primeiro, fortalecer a fé de Moisés. Moisés não estava com muita fé, não estava com muito ânimo. O milagre não foi para um orgulho pessoal, não foi para provar que ele era homem de Deus. Os milagres primeiro vieram para fortalecer a Moisés, tratar com ele mesmo. Segundo, os milagres viriam para evidenciar a Faraó o grande poder de Deus, porque ele resistiu a Deus, não deixou o povo ir, então Deus mandou os milagres das pragas. Os milagres não era para brincar com Faraó, não era que o nosso Deus tivesse um desejo masoquista, não. O propósito dos milagres era mostrar para Faraó que aquele povo era de Deus e que Deus estava do lado deles. Então, em terceiro lugar, o propósito dos milagres era para Israel, para mostrar a Israel
que eles não estavam abandonados, que Deus não tinha se esquecido deles, que Deus estava com eles. Deus nunca vai fazer milagres para realizar o meu egoísmo, a minha fé apenas, a minha religião. Eu vou mostrar que Deus está na minha igreja. Eu vou mostrar Deus não trabalha assim. Então, primeiro, palavra. Perceba que antes de Deus mandar Moisés, ele não opera logo os milagres. Ele dá a palavra. Ele diz o que é para dizer. Os milagres seriam uma confirmação de que tudo aquilo que Moisés estava falando era de Deus. Veja como a Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa. Deus deu tudo a Moisés, deu a palavra, deu os milagres. Moisés poderia chegar lá no Egito e dizer: Faraó, eu sou o enviado de Deus. Eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso relatar a ninguém. Deus me mandou. Não. Primeiro ele vai aos anciãos. Quem eram os anciãos? Os líderes, os cabeças, os chefes de família. Moisés vai com Arão e faz uma reunião e chama toda essa liderança. Olha o que diz a Bíblia, vai. Olha como é lindo. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Bem, e Arão, Moisés reuniu todos e chamou a liderança. E aí contou, vocês já imaginaram, mais de 400 anos o povo estava lá no Egito e vinha com uma história de sofrimento. Eles viviam debaixo de um poder muito forte de Faraó. Aí já imaginou chegar Moisés e dizer assim: eu sou o enviado, eu vim libertar vocês. Como? Nós temos família aqui, nós temos casas, nós temos emprego aqui, nós temos trabalho aqui. Como é que você veio nos libertar? Aí a Bíblia diz, ele falou as palavras do Senhor. E depois das palavras, ele fez o quê? Os sinais. Os sinais. Observe que ele não chama de milagres, chama de sinais. E o que são os sinais? Os sinais aqui são credenciais que estavam dizendo que Deus estava dando autoridade a Moisés para aquela missão. Deu para entender agora o propósito do sinal? O sinal não é para atrair pessoas para a igreja, não é para atrair pessoas para dizer assim: eu vou me congregar aqui, que aqui tem poder. Nada disso. Os sinais eram simplesmente para confirmar que Moisés era o enviado e tudo aquilo que ele tinha falado iria confirmar. Vamos ver aí Marcos 16, 20. Eita, glória a Deus. Marcos 16, 20. Rápido, vamos lá. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Primeiro, eles tendo partido, eles, foram pregar em todas as partes. Primeiramente pregar. Primeiramente não era operar milagres. Primeiramente era pregar, porque o que as pessoas precisam é da mensagem que salva. Da mensagem que salva. É da mensagem que liberta. Tendo eles partido, pregavam por todas as partes, cooperando, não é isso? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, para que os sinais estavam presentes na pregação? Confirmando. Para confirmar. Era só para confirmar. Olha, essa mensagem é a verdade. Essa mensagem, pronto. Os sinais acompanhavam. Não é que eles buscassem primeiramente sinais para provar que era Deus. Os sinais aconteciam esporadicamente, livremente, para provar que a palavra que ele estava falando era a verdade. É para isso. E aí, eu vou dizer uma coisa aqui para finalizar. E diante, pastor, diante da palavra e diante dos sinais, veja aí 1 Tessalonicenses 1,5. Olha o que acontece. Eita, glória a Deus. Primeiro, né? 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Evangelho não é filosofia. Evangelho não é mágica. Evangelho não é historinha de carochinha. Evangelho não é... Como é essas pregações que tem hoje aí? Que eles falam? Coach. Evangelho não é coach. Evangelho, gente,
É a verdade de Deus para quebrantar vidas, para mudar vidas. Evangelho não é historinha, não. Outra, você não precisa inventar nada, é só pregar o Evangelho. Porque o poder não está na tua fala. Pastor Zé, o que é uma mensagem de autoridade? É aquela que fala de Jesus. Prega a mensagem que fala de Jesus, que morreu na cruz, nisso está a autoridade. A autoridade está no Evangelho que salva. Aí por isso que ele diz aí, como é que diz? 1:5. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras. Não foi a voz somente em palavras. Mas também em poder. Mas no poder. E no Espírito Santo. E no Espírito Santo. E em muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Pronto. Eita, Evangelho maravilhoso. Aí vamos voltar para lá para me encerrar aqui. Diante dessa palavra de Deus e diante dos sinais, como foi que os anciãos ficaram? Como foi que aquela liderança ficou? Eles vão fazer 3 coisinhas que você deve fazer. Pastor Zé, e quando eu receber assim a palavra? E quando Deus fala comigo pela palavra? E quando Deus fizer sinais? O que é que eu devo fazer? 3 verbos. 3 verbos são destaque aqui. Está lá para a gente finalizar. O último versículo. Sim. E o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Quais foram os 3 verbos aí, tu que é da área teológica? Bora. Crer, ouvir, visitar, inclinar, adorar. Pronto. Do ouvir eu já expliquei para vocês. Vamos tirar o ouvir. Aí fica 3 verbos aí. Qual é? Crer. Crer, amam. Vai. Visitar. Visitar. Inclinar. Inclinar. E adorar. Adorar. Então vamos pegar aqui. Diante da palavra e dos sinais, o que os anciãos fizeram? Primeiro, amam. Essa palavra aí, esse verbo é apoiar, é confirmar, é ser fiel. Ou seja, ouviram a palavra? Então pronto. Em primeiro lugar, ouviu a palavra? Ser fiel à palavra. Ah não, eu ouvi a palavra, mas eu quero um milagre. Eu quero um milagre para me crer nessa palavra. Não, amam, esse verbo aí no hebraico eles ouviram e quando terminaram de ouvir, creram, se apoiaram nessa palavra. Essa palavra é verdadeira. Tem crente que quer o inverso disso aqui, o contrário disso. Eles ouviram, quando Arão terminou de falar, eles creram, se apoiaram e disseram, vamos ser fiel a essa palavra. Aí vem a segunda palavra, o segundo verbo, kadad. Esse verbo kadad é inclinar-se. Eita, irmão, vocês já pensaram até nisso? Depois que eles ouviram a palavra, viram os milagres, primeiro, vamos se apoiar nisso. Isso é verdade, isso é de Deus. Segundo, se inclinaram. Se inclinaram. Se inclinaram. Vocês sabiam que quando nós estávamos lá visitando um determinado país aí, e aí quando nós estávamos lá, para vocês terem uma ideia, aí eu lá conversando com uma pessoa, ele disse para mim, ó pastor, aqui os muçulmanos são empresários, mas quando dá um horário X, parece meio-dia, aonde eles estão, eles se inclinam adorando a Allah, adorando ao Deus deles. Eles se inclinam, não tem vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de se inclinar e de adorar e de se humilhar perante Deus. Então, o primeiro verbo, amam, se apoiar, crer, se firmar, ser fiel. O segundo verbo, se vocês analisarem, kadad, esse verbo kadad no hebraico aí, quer dizer inclinar-se. Eles se inclinaram. E vem um terceiro verbo, que eu faço destaque aqui, que esse terceiro verbo é shahá. Shahá é adorar, mas essa adoração aí é prostrar-se diante daquele que deve ter reverência, devemos fazer deferência, devemos nos colocar diante dele, por saber que ele mandou a palavra dele e que ele confirma a sua palavra.